Mais algumas coisas se repetem, mais a gente cria padrões. E o nosso cérebro gosta muito de padrões, a gente se apega muito a padrões. Quanto mais um padrão vai ficando fixo na nossa cabeça, mais difícil é fugir desse padrão, mesmo quando a situação mudou e às vezes esse padrão não é mais útil, esse padrão não é mais congruente com a realidade. Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui para falar mais um pouco sobre emoção e processamento de informação, certo? Antes de chegar em emoção e em processamento de informação, eu quero fazer um caminho até lá para fazer um pouco mais de sentido para vocês, né? Geralmente na prática clínica de psicoterapia, principalmente na TCC, uma das coisas que norteiam todo o processo é a construção de um repertório de observação. Como assim? A gente vai querer construir, junto com o indivíduo, junto com a pessoa, uma bagagem, a experiência de você olhar para os seus estados internos, olhar para as coisas que, entre aspas, acontecem dentro de você e você conseguir colocar isso em palavras. Por que que é importante você conseguir colocar isso em palavras? Porque justamente como essas experiências que afetam muito a gente, geralmente são coisas internas, as outras pessoas não têm acesso a isso. Por mais que às vezes a gente ache que o outro sabe o que a gente está pensando, o outro não sabe o que a gente está pensando, se a gente não fala para o outro o que a gente está pensando, se a gente não coloca em palavras. Então esse é um primeiro passo importante. Isso inclusive com as emoções, certo? E agora falando um pouquinho mais sobre as emoções. A gente coloca em palavras porque a gente consegue entender, compreender melhor, certo? O primeiro passo para a gente conseguir resolver alguma coisa ou compreender algo é ter informação sobre o que está acontecendo. E no caso das emoções, para a gente ter informações sobre as emoções, a gente tem que olhar para as emoções e falar sobre as emoções. Ok. Mais especificamente sobre as emoções, a gente tem uma perspectiva da emoção em si como informação, uma informação importante para a gente, só que a gente pode ter diferentes qualidades dessa informação. Quanto menos a gente consegue ser específico nas nossas emoções, mais geral é a informação e menos útil é essa informação. Se a forma como a gente consegue descrever os nossos estados internos é muito geral no sentido, hoje eu tô legal, ou hoje eu não tô muito bem, fica mais difícil a gente conseguir informação, por quê? Porque fica mais difícil a gente identificar as experiências específicas que refletem emoções específicas. Quanto mais a gente trabalha em olhar para as nossas emoções, identificar emoções específicas, mais a gente consegue identificar experiências específicas que refletem cada emoção. E isso é importante porque diminui a quantidade de erros de atribuição que a gente pode cometer. Como assim erros de atribuição? Veja bem, nessa perspectiva de emoção como informação, quanto mais informação de qualidade, entre aspas, a gente tem, quanto mais a gente consegue identificar as experiências e as suas respectivas emoções, mais precisão, mais acurácia a gente tem no processamento de informações. É aqui que é o pulo do gato, aqui que é o importante de a gente olhar para as emoções e falar sobre as emoções e construir esse repertório caso ele não exista, porque aumenta a nossa precisão no processamento de informações. E você pode pensar, pô, mas por que que é importante eu processar as informações de uma forma precisa, entre aspas, correta? Porque a gente tem outras coisas que direcionam a gente para processar a informação de uma forma não precisa, de uma forma, entre aspas, incorreta. Infelizmente acontece porque é relacionado aos esquemas emocionais, que agora eu vou explicar. Veja bem, é importante a gente ter essas ferramentas que aumentem a nossa precisão na interpretação das coisas, na interpretação do mundo, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai correlacionando, certo? As situações que a gente vive com o que a gente vai sentindo. E quanto mais algumas coisas se repetem, mais a gente cria padrões. E o nosso cérebro gosta muito de padrões, a gente se apega muito a padrões. Quanto mais um padrão vai ficando fixo na nossa cabeça, mais difícil é fugir desse padrão, mesmo quando a situação mudou e às vezes esse padrão não é mais útil, esse padrão não é mais congruente com a realidade,
mas chega um ponto que ele fica tão forte que mesmo que ele não seja congruente com a realidade, ele se mantém ali. E se ele se mantém ali, a gente começa a interpretar a realidade de uma maneira enviesada, de uma maneira que sempre confirme esse padrão, mesmo que ele não seja mais real. E aí que entra a importância da emoção, das informações que a gente tira das emoções para a gente conseguir contrabalancear esses padrões, certo? Em psicologia, a gente pode chamar isso de esquemas emocionais. Esses esquemas são o resultado desses padrões, e no caso dos esquemas emocionais, seriam padrões que a gente aprendeu de como sentir as coisas, certo? Então, por exemplo, às vezes, independente da situação, por causa de uma história, por causa de toda uma sequência de experiências, surgiu um padrão de viver as coisas com um sentimento de desesperança. E depois que esse padrão está bem estabelecido, fica difícil fugir desse padrão, mas conseguir discernir as informações e as emoções e conseguir olhar para as experiências características de cada emoção, a gente consegue contrabalancear esse padrão, a gente consegue sair pouco a pouco desse esquema, a gente consegue pouco a pouco criar outros padrões de interpretação. E aqui que é o segundo pulo do gato. A gente não vai fugir dos padrões, a gente sempre vai ter padrões de interpretação. Mas uma coisa é você ficar preso em um único padrão e uma única lente para enxergar o mundo. Outra coisa é você ter acesso a diferentes lentes para enxergar o mundo, para conseguir interpretar as coisas que acontecem, diferentes formas de experienciar cada situação. E isso acaba sendo um dos principais objetivos da psicoterapia, que é justamente que os padrões existirão, as dificuldades existirão, mas é muito mais vantajoso você ter diferentes opções de resposta, opções de interpretação, do que estar preso em um único padrão, certo? Isso pode ser, em algumas perspectivas, o que a gente chama de flexibilidade. E para vocês verem que uma coisa que parece pequena leva todo esse caminho, certo? Seria, no caso, por isso que é uma das bases da psicoterapia e é um dos primeiros passos, construir esse repertório, essa habilidade de olhar para nós mesmos, identificarmos nossas emoções e buscarmos informação nessas emoções. É o primeiro passo, por quê? Porque a partir disso tem o desenvolvimento de toda essa sequência que eu expliquei para vocês, e a partir disso a gente ganha ferramenta, a gente ganha possibilidade de trabalhar coisas e mais coisas que podem vir a aparecer dentro de um processo terapêutico. Ficou meio longo, mas eu acho que agora ficou meio bom. Espero que tenham entendido. Deixe um feedback aí se alguém viu até aqui, algum comentário, se alguém achou interessante, se alguém tem alguma outra informação complementar, pode deixar aí. E é isso, pessoas. Até o próximo rios explicativo aqui.